Pois é, Daniel, eu vou falar com um profissional da área da saúde que também nas redes sociais é uma persona bastante conhecida por Doutor Tontura. Quem nos assiste agora possivelmente deve estar pensando que a gente vai falar sobre isso, e é verdade. Vamos falar sobre labirintite e também doenças afins. Vou conversar a partir de agora com o Dr. Saulo Nader. Ele é neurologista e tem especialização especial em tonturas e vertigens. Boa tarde, doutor Saulo. Boa tarde, muito obrigado, carinho do convite. Boa tarde para todo mundo. Então, como é que surgiu essa persona doutor Tontura? As redes sociais que já chegou nas redes sociais do doutor Tontura ou ele se criou a partir de publicações das redes sociais alusivos a esse tema? Na verdade, olha só, né? Quem me chamava assim eram os pacientes da clínica e os pacientes da USP, e eu resolvi pegar esse nome e usar esse nome alegórico, Doutor Tontura, para propositalmente ser icônico e representar as pessoas que sofrem de tontura labirintite. Então, quem sofre de tontura labirintite sofre muito por aí, né? Eles não são entendidos, muitas vezes eles passam por preconceito. E a ideia do nome é chamar atenção para aquela pessoa que fala, poxa, eu conheço alguém com labirintite, ou eu tenho labirintite, para um pouquinho para ver a palavra de ciência, a palavra de esperança que eu tenho para ela, para ajudar ela a chegar na tão sonhada melhora. Essa sua especialização em tonturas, desequilíbrios e vertigens, são três palavras aí que afins, né? E que façam que as pessoas, de repente, se identifiquem, né, com uma dessas palavras aí. Essas três palavras, elas estão dentro do diagnóstico labirintite ou são situações distintas? Maravilhoso, né? Acho a melhor pergunta que você podia ter feito, né? O que que é a tal da labirintite? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente ouve a palavra labirintite, mas nesse balaio, né, nessa palavra escrito labirintite, nesse rótulo, existem mais de 40 diagnósticos diferentes. E cada doença com tratamento totalmente diferente. Então, no Brasil, tudo é labirintite. Ah, tô com desequilíbrio, é labirintite. Girou as coisas, é labirintite. Caiu minha pressão, deu tontura, é labirintite. Não. Qual que é exatamente a sua labirintite? Porque se eu não sei exatamente qual o tipo da tontura que está te dando a labirintite, eu não vou conseguir fazer o tratamento adequado. Você que está me ouvindo, se você sofre de labirintite, há muitos anos toma remédio e não melhora, cuidado, alguma coisa está errada, você tem que desvendar o real diagnóstico por trás da sua labirintite. Isso quer dizer que a labirintite, ela tem cura ou ela é tratável? Ela tem cura em alguns casos e tratável em outras. A esmagadora maioria, 95%, eu diria, é tratável a ponto da pessoa recuperar totalmente a qualidade de vida dela, uma vida normal. Quais são os sintomas? Ah, estou sentindo tontura, mas tem situações atípicas da labirintite que caracterizam, né? O pessoal às vezes me pergunta, ter tontura é normal? Jamais, né? Tontura é um sinal de alarme, é seu corpo te avisando que alguma coisa não está bem e logo você precisa de ajuda médica. Quando que vai ser perigoso? Quando a tontura acontece muitas vezes ou quando ela é muito forte. A tontura vai ter várias facetas, né? A tontura mais perigosa, mais alarmante é a vertigem. Então, vertigem é um tipo possível de tontura. O que que é a vertigem? Sensação das coisas girando ou balançando. Então, uma percepção anormal de movimento. Vou dar exemplos. Fui pegar um livro no alto da estante, quando eu olhei para cima, tudo girou. Deitei na minha cama, quando eu virei de lado, uma sensação como se eu estivesse caindo num precipício ou como se eu estivesse num navio na tormenta. Então, uma percepção anormal de movimento, vertigem, aqui é um belo de um sinal de alarme que você tem que buscar ajuda, porque alguma coisa deve estar acontecendo, ou no labirinto, ou no fio do labirinto, no nervo do labirinto, ou então lá dentro da cachola, lá no cérebro, na área do cérebro que controla o equilíbrio, que é o cerebelo. Então, daí, né, tá aí outra grande revelação. Labirintite não está só no labirinto. Eu posso ter labirintite por problemas no labirinto, no nervo do labirinto, mas também no cérebro. Muitas doenças no cérebro geram tontura. Não tratado, ela evolui para patologias mais graves? Pode tirar muito a qualidade de vida dela, né? Eu atendo muito pessoas que elas viram reféns da tontura dela, ou seja, a tontura vai drenando qualidade de vida, vai acabando com o emocional da pessoa, e a pessoa ela vira totalmente, né,
um robô dentro da tontura dela. Ela deixa de trabalhar, deixa de sair de casa, deixa de ter lazer, deixa de fazer alguns movimentos ou alguns trabalhos específicos dentro de casa. Então, ela vai se limitando por conta da tontura. Então, sim, se a tontura não for tratada, ela vai ganhando uma gravidade que acaba com sua vida, né? Um paciente falou muito bem, eu não estava vivendo com a minha tontura, eu estava sobrevivendo. A labirintite, ela tem como ser prevenida ou ela é uma patologia que ela, com o tempo, ela aparece, vem do nada ou é resultado de alguma outra doença? Acaso, né? Eu brinco que viver é correr o risco, basta estar vivo que você pode ter algum tipo de tontura. Então, lógico, uma vida saudável, atividade física, um padrão de sono bom, controlar estresse, ansiedade, uma dieta equilibrada, tudo isso que a gente ouve falar para a saúde como um todo vai funcionar. Mas é imprevisível, pessoas podem ter, de repente, né, começar a ter uma síndrome vertiginosa ou outro tipo de tontura, com 20 anos de idade, com 50, com 40, até criança pode ter. Olha só. Seria a minha próxima pergunta, justamente. Ela tem um público-alvo, um perfil de paciente, não? Maior parte das vezes com envelhecimento, então pessoas mais velhas têm mais chance, mas como eu falei, acaso, né? O adulto jovem ele pode ter a qualquer momento. Em casa eu tenho o belo exemplo da minha esposa, jovem, super saudável, graças a Deus, e teve lá uma labirintite dos cristais soltos. O que é isso? É quando o cristalzinho do meio do labirinto escapa para esses canais e isso dá crises de vertigem. Qual que é a mágica por trás dessa doença? É uma doença, eu vou falar e muita gente não vai acreditar, que é tratável, curável com as mãos. O médico faz manobras no consultório com a cabeça da pessoa e com isso ela consegue varrer o cristalzinho de volta para o lugar e voilá, curado. 93% de chance de cura fazendo as manobras no primeiro atendimento. Maravilha! Mas isso é para especialista, né? Não é para qualquer um. Isso é para médicos treinados, né? Médicos treinados. Mas aqui o ponto, né? O que chama atenção é quantas e quantas pessoas não estão por aí sofrendo de labirintite, tomando remédios, Dramin, Meclin, Labirin, nunca melhoram e vai ver, tem um cristalzinho solto desse que em uma manobra o médico conseguiria resolver no consultório. E como Então, é que isso é tem diagnosticado? labirintite, vertigem, pelos movimentos dos olhos, né? Então, o jeito da doença se manifestar, e quando o médico examina dentro do atendimento, ele vê alguns movimentos anormais dos olhos, chamados nistagmos, os olhos pulam. E isso me dá exatamente aonde o cristalzinho está solto. E aí eu consigo fazer uma manobra corretiva. Parece mágica, né? É a primeira e única doença da vida, da história, que o médico literalmente cura com as mãos, né? A gente tem aquele termo brincando, ah, tirou com as mãos. Literalmente com as mãos. Pô, que legal. Que outro aspecto específico ou interessante, especial, teríamos sobre a labirintite que o senhor acha que é interessante que as pessoas saibam? Acho que é muito legal a gente falar da tontura perceptual. O que é a tontura perceptual? É uma doença que gera tontura que tem um link muito grande com o emocional das pessoas. Então, a tontura, ela desgasta muito o emocional, gerando ansiedade, gerando pânico, às vezes depressão. E o contrário, estresse, preocupação, ansiedade geram tontura. Como que é essa tontura? Nome antigo era vertigem fóbica. A pessoa ela tem uma tontura estranha, difícil de contar, névoa cerebral, cabeça entorpecida, cabeça grande ou pequena, cabeça pesada, cabeça aérea, flutuando, pisar em ovos, são definições diferentes, é difícil explicar. A pessoa tem uma sensação de instabilidade, como se ela fosse cair, mas nunca caiu, e ela tem a piora dos sintomas em ambientes visuais com muita informação. Então, é uma doença muito pouco reconhecida. Ela acontece muito, mas ela é muito pouco reconhecida. O que, que acontece na tontura perceptual? Um desajuste químico no cérebro. Então, eu tenho um distúrbio químico cerebral levando a pessoa a ter tontura. Esses sintomas de algum desajuste, de alguma tontura, de algum desconforto ou coisa assim, o neurologista é o médico, é o profissional indicado? Na verdade, não, né? Me perguntam muito, quem que é o médico ideal para tontura? O neurologista ou o otorrino? Nenhum nem outro. O médico ideal para tontura é o especialista em tontura. Quem somos nós?
ou neurologistas como eu que subespecializaram em distúrbios vestibulares, ou otorrinos que subespecializaram em otoneurologia. Então, esses somos nós especialistas em tontura, otoneurologistas ou neurologistas subespecializados em distúrbios vestibulares. Somos muito poucos, infelizmente, né? Isso não é um problema Brasil, isso é um problema mundo. Somos poucos especialistas em tontura para a quantidade de pessoas no mundo que sofrem de tontura. 3 a cada 10 pessoas podem ter tontura ao longo da vida. Doutor, a gente quer agradecer muito a sua colaboração, aí, a sua participação conosco aqui no NT Sul, sua entrevista aqui para a TV Novo Tempo. Obrigada mais uma vez e muito prazer em conversar com o senhor e obrigado pelos esclarecimentos. Muito obrigado, carinho do convite. Quem quiser, né, quem se interessar e quiser saber mais, no Doutor Tontura por extenso, lá no Instagram, tem várias dicas, vários vídeos legais. Doutor Tontura. Um abraço, pessoal. Abração, então. Doutor Saulo, então, neurologista, com especialização em vertigens, tonturas e desequilíbrio. Se você quiser saber mais, vai lá na internet, então. Segue o Doutor Tontura que você vai ter muita informação. Obrigado mais uma vez. Daniel, retorno contigo.